Direito Constitucional Comentado. Concurso Câmara Legislativa do DF 2023. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, também conhecida como a Constituição Cidadã, é a lei fundamental e suprema do país. Vamos abordar alguns aspectos importantes relacionados ao conceito, contexto histórico, características e estrutura desse documento. Conceito: a Constituição é um documento jurídico que estabelece as bases fundamentais de um Estado. Ela define a estrutura do governo, os direitos e deveres dos cidadãos, os poderes do Estado, e outras normas fundamentais que regem a sociedade. Contexto histórico: a promulgação da Constituição de 1988 marcou o fim do regime militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985. Esse período foi caracterizado por restrições aos direitos civis, censura e repressão política. Com o processo de redemocratização, foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte em 1987, composta por representantes eleitos pelo povo. A nova Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Características: cidadania e direitos fundamentais. A Constituição de 1988 destaca-se por sua ênfase nos direitos individuais e coletivos. Ela reconhece a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República e estabelece uma extensa lista de direitos e garantias fundamentais, como liberdade de expressão, igualdade, direito à propriedade, direitos sociais, entre outros. Separação dos poderes. A Constituição estabelece a divisão clássica dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, garantindo a independência e harmonia entre eles. Essa separação visa evitar concentração excessiva de poder em uma única instituição. Estado democrático de direito. A Carta Magna reafirma o compromisso com a democracia, estabelecendo princípios como a soberania popular, a participação cidadã, a periodicidade das eleições e a responsabilidade do Estado em garantir a justiça social. Federalismo. O Brasil é uma república federativa, o que significa que a Constituição estabelece a divisão de competências entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Cada ente federativo possui autonomia para legislar sobre determinadas matérias. Cláusulas pétreas. Certas normas constitucionais são consideradas cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser alteradas, mesmo por meio de emendas constitucionais. Isso inclui os direitos e garantias individuais. Estrutura do texto. A Constituição é dividida em preâmbulo, que introduz os princípios fundamentais, e em diversos artigos agrupados em títulos, capítulos e seções. Os principais títulos tratam da organização dos poderes, dos direitos fundamentais, da ordem econômica e social, da defesa do Estado e das instituições democráticas, entre outros temas. A Constituição de 1988 tem sido um marco importante na consolidação da democracia no Brasil, influenciando diretamente na construção do sistema legal e nas políticas públicas do país. Poder Constituinte. O poder constituinte refere-se à capacidade de criar, modificar ou reformar uma Constituição, estabelecendo as bases fundamentais de um Estado. É o poder supremo que emana da soberania popular para a formação das normas fundamentais que regerão a organização do Estado, seus poderes, e as relações entre o governo e os cidadãos. Conceito. O conceito de poder constituinte está intrinsecamente ligado à ideia de soberania. Ele representa a capacidade do povo, como detentor originário do poder, de estabelecer as regras fundamentais que regerão a vida em sociedade. O poder constituinte é originário e ilimitado em sua essência, pois não é derivado de nenhum outro poder. Espécies de poder constituinte. Poder constituinte originário. Este é o poder de criar uma nova Constituição, geralmente após momentos de ruptura ou transição política. Ele é exercido no momento da fundação de um novo Estado ou durante uma revisão constitucional significativa. Poder constituinte derivado. Reformador ou decorrente. Este poder é exercido pelos entes federativos, estados, municípios e Distrito Federal, para elaborar suas próprias constituições, em conformidade com os princípios estabelecidos na Constituição Federal. Revisor. Este é um poder menos comum e ocorre em alguns processos de revisão constitucional previstos expressamente em algumas constituições. Limites do poder constituinte.
Embora o poder constituinte seja considerado ilimitado em sua essência, na prática, ele está sujeito a alguns limites. Limites materiais ou formais, referem-se ao respeito a princípios fundamentais ou cláusulas pétreas que não podem ser alteradas pela ação do poder constituinte, mesmo que este seja originário. No Brasil, por exemplo, a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas. Limites circunstanciais podem surgir em situações específicas, como no caso de limitações impostas por organismos internacionais ou durante períodos de crise, guerra ou ocupação estrangeira. Limites éticos e políticos, o respeito às expectativas razoáveis da sociedade, a busca pela estabilidade e a preservação do núcleo essencial dos direitos fundamentais também impõem limites ao exercício do poder constituinte. O poder constituinte é, portanto, um elemento crucial na teoria constitucional, pois representa a expressão máxima da vontade popular na construção e adaptação das normas que regem uma sociedade. Princípios fundamentais. Os princípios fundamentais são disposições introdutórias presentes na Constituição que estabelecem os valores e objetivos básicos que devem guiar o ordenamento jurídico brasileiro. Alguns desses princípios são: soberania, afirmação da autonomia e independência do Estado brasileiro; cidadania, reconhecimento dos direitos políticos e civis dos cidadãos; dignidade da pessoa humana, princípio central que assegura o respeito à integridade e dignidade de cada indivíduo; valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, estabelecimento da valorização do trabalho como meio de promoção do bem-estar social, equilibrado com a livre iniciativa econômica; pluralismo político, reconhecimento da diversidade de ideias e a existência de diferentes correntes políticas; direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais estão dispostos principalmente no título 2º da Constituição e abrangem diversas categorias: direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos individuais, garantias fundamentais relacionadas à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade, à segurança e à intimidade, entre outros. Direitos coletivos, dizem respeito a direitos compartilhados por grupos de pessoas, como o direito de associação, por exemplo. Direitos sociais incluem o direito à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, e outros. Buscam assegurar condições mínimas de bem-estar e igualdade social. Nacionalidade estabelece as condições para aquisição, perda e recuperação da nacionalidade brasileira. Direitos políticos incluem o direito de votar e ser votado, o direito de participar em plebiscitos e referendos, entre outros. Buscam garantir a participação efetiva do cidadão no processo político. Partidos políticos estabelece os princípios e regras para a criação, funcionamento e extinção de partidos políticos. Busca garantir a pluralidade política e a representação dos diversos segmentos da sociedade. A proteção desses direitos e garantias visa assegurar a dignidade da pessoa humana e estabelecer um Estado de direito democrático no Brasil. Esses princípios e direitos formam a base do sistema jurídico e são essenciais para a construção de uma sociedade justa e livre. Organização do Estado, organização político-administrativa. A organização do Estado brasileiro está fundamentada no princípio do federalismo, que distribui competências entre a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal. Esse modelo visa descentralizar o poder, permitindo que cada ente federativo tenha autonomia para legislar e administrar em determinadas áreas. A Constituição de 1988 define a organização político-administrativa do Brasil nos seguintes termos: União representa o conjunto dos poderes e órgãos federais, abrangendo todo o território nacional. Responsável por questões de interesse nacional, como defesa, relações exteriores e moeda. Estados. Entes autônomos que compõem a federação. Possuem sua própria Constituição e competências legislativas, administrativas e tributárias. Municípios. Entidades autônomas que compõem a federação. Tem competências legislativas e administrativas sobre assuntos de interesse local. Distrito Federal
Considerado ente federativo, tem características peculiares por abrigar a capital federal, Brasília. Possui autonomia, mas suas competências são compartilhadas com a União. Territórios. São entes federativos com características específicas, pois não têm autonomia política plena. Suas competências são exercidas pela União. Intervenção federal. A intervenção federal é uma medida excepcional prevista na Constituição para casos específicos em que há necessidade de intervenção da União em um Estado ou no Distrito Federal para preservar a ordem constitucional. Alguns pontos relevantes sobre a intervenção federal. Motivos para intervenção: descumprimento de princípios fundamentais estabelecidos na Constituição. Grave comprometimento da ordem pública, da segurança ou da economia do país ou do ente federativo. Descumprimento de decisões judiciais. Procedimento: a intervenção é decretada por meio de decreto do Presidente da República, que deve ser apreciado pelo Congresso Nacional. O Congresso pode aprovar ou rejeitar a intervenção, e sua omissão nesse processo autoriza automaticamente a intervenção. Limites e controle. A intervenção deve respeitar os princípios federativos e ser temporária. O Supremo Tribunal Federal, STF, pode exercer controle de constitucionalidade sobre a intervenção, analisando se ela está em conformidade com a Constituição. Consequências: durante a intervenção, o governo estadual ou distrital pode ser destituído, e a União assume a administração direta da área afetada. Após a normalização da situação, ocorre a devolução do poder ao ente federativo intervendo. A intervenção federal é uma ferramenta de preservação da ordem constitucional que visa ser utilizada de maneira excepcional e controlada para garantir o respeito aos princípios fundamentais da Constituição. Administração pública, disposições gerais. A administração pública no Brasil é regida por princípios e normas que buscam garantir sua eficiência, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, conforme estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Algumas disposições gerais sobre a administração pública incluem: princípios constitucionais. Legalidade: a administração pública deve agir de acordo com a lei. Impessoalidade: a atuação deve ser objetiva, sem favorecimentos ou discriminações. Moralidade: a ética e a honestidade devem nortear as ações administrativas. Publicidade: as ações administrativas devem ser transparentes e acessíveis ao público. Eficiência: a busca pela otimização dos recursos públicos para alcançar os melhores resultados. Concursos públicos. A admissão de servidores públicos deve ser feita mediante concurso público, a menos que haja cargos em comissão destinados a funções de confiança. Regime jurídico único. Estabelece a possibilidade de existência de um único regime jurídico para os servidores civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Servidores públicos civis. Ingresso e carreira. O ingresso é feito por meio de concurso público, que avalia a aptidão e conhecimento dos candidatos. A carreira pode ser estruturada em classes e padrões, permitindo a ascensão profissional. Estabilidade. Após determinado período de estágio probatório, o servidor público adquire estabilidade no cargo. A estabilidade visa proteger o servidor contra demissões arbitrárias. Direitos e deveres. Os direitos incluem remuneração justa, jornada de trabalho definida, férias, licenças, entre outros. Os deveres envolvem o cumprimento das normas legais, éticas e regulamentares, além da prestação de serviços com zelo e dedicação. Aposentadoria. Os servidores públicos têm direito à aposentadoria de acordo com as regras estabelecidas pelo regime previdenciário ao qual estão vinculados. Servidores públicos militares. Ingresso e carreira. O ingresso nas Forças Armadas é feito por meio de concursos específicos. A carreira militar segue um regime próprio, com promoções e progressões baseadas em critérios militares. Disciplina e hierarquia. Os servidores militares estão submetidos a princípios rígidos de disciplina e hierarquia, essenciais para o funcionamento das Forças Armadas. Missões constitucionais.
Além das atribuições gerais de qualquer servidor público, os militares têm responsabilidades específicas relacionadas à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e preservação da ordem pública. Aposentadoria. Os militares têm um regime previdenciário próprio, com regras diferenciadas para aposentadoria. A gestão dos servidores públicos civis e militares no Brasil é uma função complexa que exige equilíbrio entre os interesses do Estado e os direitos individuais dos servidores. O sistema busca garantir a eficiência da administração pública, respeitando os princípios constitucionais e as especificidades de cada categoria. Poder Legislativo. O Poder Legislativo no Brasil é bicameral, composto pelo Congresso Nacional, que, por sua vez, é dividido em duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Cada uma dessas instituições possui atribuições específicas. Congresso Nacional. Atribuições e competências. Elaboração de leis. Compete ao Congresso Nacional a elaboração, discussão e aprovação de leis federais. Apreciação de vetos. O Congresso pode apreciar vetos presidenciais e rejeitá-los ou mantê-los. Aprovação de emendas constitucionais. É responsável por aprovar emendas à Constituição. Autorização para julgamento do presidente. Pode autorizar o julgamento do presidente da República nos crimes de responsabilidade. Reuniões e comissões. O Congresso Nacional se reúne em sessões legislativas anuais, divididas em 2 sessões legislativas ordinárias. Comissões temáticas são formadas para análise detalhada de projetos de lei e outras matérias. Câmara dos Deputados. Atribuições e competências. Representação popular. Os deputados federais representam a população dos estados e do Distrito Federal. Iniciativa de leis orçamentárias. A Câmara dos Deputados tem a iniciativa de leis orçamentárias. Reuniões e comissões. A Câmara se reúne em sessões ordinárias e extraordinárias. Comissões permanentes e temporárias são formadas para analisar e discutir projetos de lei. Senado Federal. Atribuições e competências. Representação dos Estados e do DF. Os senadores representam os Estados e o Distrito Federal. Apreciação de indicações presidenciais. Compete ao Senado a aprovação de indicações do Presidente da República para cargos como ministros do Supremo Tribunal Federal e membros de tribunais superiores. Reuniões e comissões. O Senado se reúne em sessões ordinárias e extraordinárias. Comissões permanentes e temporárias são formadas para analisar e discutir projetos de lei. Regime jurídico constitucional dos parlamentares. Imunidades parlamentares. Os parlamentares possuem imunidades relacionadas a opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato. Inviolabilidade. Não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, durante as sessões legislativas. Prerrogativas. Têm prerrogativas para sustentar suas opiniões e votos sem serem responsabilizados civil ou criminalmente por suas palavras e opiniões. Processo legislativo. Iniciativa. A elaboração de projetos de lei pode ser proposta pelo Presidente da República, pelos membros do Congresso Nacional, pelo Supremo Tribunal Federal, pelos cidadãos, entre outros. Discussão e votação. Os projetos passam por discussão e votação nas 2 casas do Congresso Nacional. Sanção presidencial. Se aprovado, o projeto é enviado ao Presidente da República para sanção ou veto. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Tribunal de Contas da União, TCU responsável por fiscalizar as contas do governo e analisar a execução orçamentária. Comissões parlamentares de inquérito, CPIs podem ser criadas para investigar fatos específicos. O Poder Legislativo desempenha um papel crucial na elaboração de leis, no controle do Executivo e na representação dos interesses da população. Suas atribuições e competências são delineadas pela Constituição Federal, e o processo legislativo segue regras específicas para garantir a transparência e a legalidade. Poder Executivo, atribuições e responsabilidades do Presidente da República. O Presidente da República é o chefe do Poder Executivo e exerce o mais alto cargo político no Brasil. Suas atribuições e responsabilidades são definidas pela Constituição Federal de 1988 e incluem: chefe de Estado e chefe de governo. Representa a nação brasileira em suas relações internacionais.
Exerce a liderança política e governamental do país. Chefe das Forças Armadas. Comanda as Forças Armadas Brasileiras, sendo o responsável máximo pela defesa nacional. Nomeação e exoneração de ministros. Nomeia os ministros de Estado, que compõem o seu gabinete, e pode exonerá-los. Veto e sanção de leis. Pode sancionar, aprovar, ou vetar, recusar, projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional. Decretação de estado de defesa e estado de sítio. Em casos de grave perturbação da ordem pública, pode decretar estado de defesa ou estado de sítio, com a devida autorização do Congresso Nacional. Nomeação de juízes e ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. Indica juízes para as instâncias superiores do Poder Judiciário, incluindo o STF. Celebração de tratados e acordos internacionais. Negocia e celebra tratados, acordos e convênios internacionais, submetendo-os à aprovação do Congresso Nacional. Elaboração e envio do orçamento ao Congresso Nacional. Apresenta ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária anual, estabelecendo as prioridades e diretrizes para os gastos públicos. Condução da política externa. Define a política externa do Brasil, mantendo relações diplomáticas e representando o país em organismos internacionais. Atribuições dos ministros de Estado. Os ministros de Estado são escolhidos pelo Presidente da República e compõem o gabinete presidencial. Suas atribuições incluem: assessoramento ao Presidente. Orientam o Presidente da República em suas decisões e políticas. Chefia de pastas e órgãos específicos. Cada ministro é responsável por uma pasta específica, como saúde, educação, economia, entre outras, gerindo políticas e ações relacionadas à sua área de atuação. Execução de políticas governamentais. Implementam as políticas governamentais nas áreas sob sua responsabilidade. Participação em reuniões ministeriais. Participam das reuniões do gabinete ministerial para discutir e deliberar sobre questões relevantes para o governo. Interlocução com o Congresso Nacional. Em algumas situações, os ministros participam de audiências e debates no Congresso Nacional para explicar e defender políticas e ações do governo. Relações externas. Podem representar o Brasil em eventos e reuniões internacionais relacionadas às suas áreas de atuação. Implementação de políticas públicas. Desenvolvem e implementam programas e projetos específicos dentro de suas áreas de responsabilidade. As atribuições do Presidente da República e de seus ministros são fundamentais para a condução do governo e a implementação de políticas públicas, abrangendo áreas que vão desde a gestão econômica até a execução de programas sociais. Poder Judiciário, órgãos, composição, garantias e competências. O Poder Judiciário no Brasil é responsável por garantir a aplicação da lei, dirimir conflitos e zelar pelo respeito aos direitos e garantias fundamentais. É composto por diversos órgãos, sendo os principais: Supremo Tribunal Federal, STF. Composto por 11 ministros. Responsável pela guarda da Constituição, julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade, ADs, e de recursos extraordinários. Superior Tribunal de Justiça, STJ. Composto por ministros. Responsável pelo julgamento de recursos especiais e pela uniformização da interpretação das leis federais. Tribunais Regionais Federais, TRFS, e Tribunais de Justiça, TJS. Estaduais ou federais, têm a função de julgar recursos das decisões proferidas pelos juízes federais e estaduais. Tribunais Regionais Eleitorais, 3. Responsáveis pela organização das eleições e julgamento de recursos eleitorais. Tribunais Regionais do Trabalho, TRTS. Julgam causas trabalhistas em segunda instância. Tribunais Militares. Julgam crimes militares. Juízes e magistrados. Atuam nas diferentes instâncias do Judiciário, sendo responsáveis por proferir decisões em processos judiciais. Garantias dos magistrados. Os magistrados brasileiros, para garantir a independência e imparcialidade em suas decisões, têm algumas garantias, tais como: vitaliciedade, não podem ser removidos de seus cargos senão por motivo de sentença judicial transitada em julgado.
Inamovibilidade. Não podem ser transferidos contra sua vontade, a não ser por decisão do tribunal ao qual estão vinculados. Irredutibilidade de subsídios. Não podem ter seus salários reduzidos. Competências do Poder Judiciário. Julgamento de conflitos. Resolve conflitos de interesse entre pessoas, empresas ou órgãos do Estado. Controle de constitucionalidade. Garante a observância da Constituição, julgando a compatibilidade de leis e atos normativos. Habeas corpus e mandado de segurança. Assegura a liberdade de locomoção e a proteção contra atos ilegais. Julgamento de ações penais e cíveis. Avalia a responsabilidade penal e civil de pessoas em processos judiciais. Funções essenciais à Justiça. Além do Poder Judiciário, existem outras instituições que são consideradas funções essenciais à Justiça, conforme estabelecido pela Constituição. Ministério Público. Atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Advocacia. Exerce a defesa dos interesses das partes nos processos judiciais. Defensoria Pública. Presta assistência jurídica gratuita àqueles que não têm condições de pagar por um advogado. Defesa do Estado e das instituições democráticas. Garantias constitucionais. O Poder Judiciário desempenha papel crucial na proteção das garantias constitucionais, assegurando o respeito aos direitos fundamentais e à democracia. Controle de atos estatais. O Judiciário pode exercer o controle de atos do Executivo e do Legislativo para garantir a conformidade com a Constituição. Preservação da ordem jurídica. Atua para preservar a ordem jurídica, garantindo a aplicação da lei e o respeito às normas legais. A atuação do Poder Judiciário e das funções essenciais à Justiça é essencial para a preservação do Estado de Direito, da democracia e dos direitos fundamentais dos cidadãos.